Olá, meus irmãos, hoje dia 2 de agosto, estamos aí caminhando na 17ª semana do tempo comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Quero fazer aqui um pedido com muito carinho a vocês. Você que agora está recebendo esse evangelho, que está sendo tocado pela graça de Deus, pela força da tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformação na nossa vida. Que você leve até mais pessoas, compartilhando, dando like, inscrevendo-se no canal, se assim for possível. Por causa que assim, esse conteúdo, ele chega até mais pessoas. Manda para seus amigos, conhecidos, porque o meu objetivo aqui é fazer com que Jesus seja mais amado, conhecido por todos. E todas as pessoas que estão inscritas, levo todos os dias no altar do Senhor, na Santa Missa, peço ao Senhor que visite a cada um. E eu creio que o Senhor visite sim cada pessoa que acolhe a palavra de Deus todos os dias. Também aquelas que não estão inscritas, que de uma forma ou outra passa por aqui, que acolhe a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor visita cada um, acolhe as suas necessidades, porque o Senhor sabe tudo que nós mais precisamos. E com essa confiança, nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia hoje traz para nós o martírio de São João Batista. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Nesse relato que envolve São João Batista, Jesus e o rei Herodes, que na verdade a fama de Jesus se espalha amplamente e chega aos ouvidos dos governadores. E nesse evangelho nós vamos ver a narrativa da morte de João Batista, de uma maneira muito trágica. Ele que foi o precursor de Jesus no nascimento, anunciou ao povo, mas também ele foi o precursor de Jesus também na morte. Antes de Jesus morrer, João morre. Então João sempre foi o precursor de Jesus, sempre anunciando Jesus, desde lá do ventre da sua mãe. Naquele encontro de Maria com Santa Isabel, ele ficou cheio do Espírito Santo. João estremeceu no seio, no ventre de Isabel. E ela proclamou a glória de Maria, dizendo: da onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador? E o Evangelho fala desse governador Herodes, que era filho daquele Herodes o Grande, que perseguia Jesus quando menino, queria matar Jesus. E o rei Herodes, quando morreu, ele deixou 4 filhos. E eles dividiram ali todo o território da Palestina, no sul da Judéia. E ficou ali, no sul da Judéia, ficou Arquelau com seus filhos. Depois ainda Filipe, que ficou em Cesareia de Filipe. E depois tem o Herodes de Antipas. Ele ficou com a Galileia e os seus filhos. E depois teve outros Herodes, Herodes de Agripa, Herodes I, Herodes II. São os seus sucessores, os sucessores deles. E o Herodes que mandou degolar João Batista era o Herodes de Antipas, filho de Herodes o Grande, o irmão de Filipe, que era o esposo de Herodias, que Herodes de Antipas queria ficar com ela. E João Batista então denuncia o seu pecado, denunciou o adultério, o pecado dele. E por isso ele queria matar João Batista. É interessante que quando ele fica sabendo dos milagres de Jesus, ele acreditava na reencarnação. Esse rei Herodes, ele não era judeu, ele era hindumeus. Mas, com o apoio de Roma, eles acabaram tomando posse da Palestina. Eles acreditavam na ressurreição e achavam que Jesus fosse a ressurreição de João Batista, como se fosse assim uma reencarnação. E por isso que Jesus fazia esses milagres, tinha esses poderes todos. Mas isso não existe. Era uma fantasia lá da cabeça deles, isso não existe. E hoje a gente vê a morte de João Batista, uma coisa muito trágica.
Isso a gente vê que o acontecer, e veja que isso acontece até os dias de hoje. Os Herodes dos tempos de hoje, aqueles que propagam o aborto, a eutanásia, as ideologias, as culturas de morte, que ainda hoje está no meio de nós. Há muitos Herodes. Os papas sempre falou dessa cultura de morte. O Paulo VI, Bento XVI e muitos outros papas. Será que a morte pode ser solução para a vida? Isso é muito triste, porque hoje nós vemos que tem pessoas dentro da igreja que aceita isso. Outro dia eu vi uma irmã religiosa apoiando o aborto. Meu Deus, isso é um absurdo. Hoje há muitos Herodes no meio de nós. E a gente vê Herodes está na festa. Aqui no Evangelho a gente vai ver. Herodes está na festa do seu aniversário. Certamente ele já tinha embriagado, porque eles bebiam muito vinho nessas festas, comia muito. E daí vem a moça, a filha de Herodes, e dança e agrada o rei. Agrada ali o rei Herodes, e ele já estava com a cabeça cheia de álcool, mais para lá do que para cá. E disse: darei a metade dos meus bens, ou até a metade do meu reino. Peça o que você quiser. Qual é a maneira de dizer? Pode pedir qualquer coisa. E daí vem a maldade do demônio. A mãe vai lá e sopra no ouvido da filha e pede a cabeça de João Batista. Porque João Batista era um empecilho para ela ficar com Herodes, para ela deixar o seu marido Filipe para ficar com Herodes. Então ela manda que mata. E o rei Herodes já estava ali embriagado. Disse que ele ficou triste, mas disse que ele também queria matar João Batista. Então ele dá a ordem que mata João Batista. E João Batista derrama o seu sangue no cárcere, pelo evangelho e pela verdade, porque ele denunciou o pecado. E hoje a gente vê quantos na vida da igreja está derramando teu sangue pela verdade. Hoje a gente vê que essa grande perseguição também aqui no Brasil. Muitas pessoas presas derramando o teu sangue por causa de muitas injustiças. Injustiça que acontece no nosso país. Pedimos hoje a intercessão de São João Batista, que ele interceda pelo nosso país. Que esse sangue derramado de João Batista, em nome da justiça, em nome da verdade, lá do seu tempo, traga para nós hoje a verdade e a justiça, a paz, o amor e a liberdade para o nosso país. Porque hoje nós também temos os Herodes no meio de nós, praticando o mal. A gente sabe que em toda a história da igreja sempre teve os Herodes praticando o mal. A igreja nunca teve sossego, nunca sossegou, nunca vai ter sossego. E o pior de tudo, que muitas vezes são os Herodes que estão dentro da igreja, que praticam as heresias, que praticam as falsas doutrinas. Porque hoje nós vemos dentro da nossa igreja, são bispos que não respeitam os sacerdotes, que muitas vezes ficam criticando, falando mal, perseguindo os sacerdotes, que dão suas vidas, que trabalham pela evangelização, que entrega suas vidas ao serviço da verdade do evangelho, que tem seriedade no trabalho que faz dentro da igreja, que leva a verdade do evangelho e muitas vezes é perseguido, é criticado. Essa falta de união, essa falta de unidade dentro do próprio clero, dentro da igreja, entre os cristãos, entre os leigos. Enfim, há muitos Herodes hoje no meio de nós. Pedimos hoje a intercessão de São João Batista por toda a nossa igreja, para que haja amor, unidade, paz e união. Porque desde o princípio da igreja foi assim e vai ser assim até o fim. Mas como diz Santo Agostinho, a igreja, ela caminha entre lutas, dificuldades, perseguições, mas também caminha entre as consolações de Deus. Porque há uma promessa e nós cremos nessa promessa,
que Jesus fez. Que a igreja ela jamais será vencida. Jamais será vencida. E os cristãos também. Jamais serão vencidos. Quem é fiel ao seu seguimento, quem é fiel aos mandamentos de Deus, jamais será vencido. Essas são as consolações de Deus para nós hoje. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 14, de 1 ao 12. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, agradou tanto Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui um prato e a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. Mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.